Olá, pessoal. Eu sou a Caroline Freitas, aluna do segundo ano da FEFESP e monitora do Laboratório de Fisiologia do Exercício e Saúde e monitora do Laboratório de Anatomia. Hoje, junto com os meus orientadores, o professor doutor Alexandre Galvão da Silva e a professora doutora Débora Rocco, montamos uma pequena aula para agregar um pouco mais de conhecimento sobre as enfermidades comuns que acometem grande parte da população a respeito dos sistemas esquelético e articular. Na aula de hoje, vamos focar só sobre o sistema esquelético e, posteriormente, numa próxima aula, sobre o sistema articular. Para começar, precisamos entender que a osteopenia e a osteoporose elas não são a mesma coisa, são doenças distintas e uma delas nem é uma doença, mas sim uma condição clínica. Já vamos entender. O que é interessante a gente destacar é que as duas vão acometer o sistema esquelético, ou seja, os nossos ossos. E uma nada mais é do que o avanço da outra. Então, antes da gente entender como é que essas doenças funcionam, a gente precisa compreender que o nosso tecido ósseo, ele age de duas formas. Nós temos a parte inorgânica dele, onde nós temos vários minerais. Aqui eu estou destacando o fosfato e o cálcio, que juntos vão formar cristais de hidroxiapatita, que vão formar a dureza do nosso osso. Mas entre esses minerais existem vários outros, como o magnésio, o potássio, o sódio, bicarbonato, entre outros. O colágeno também é muito importante para dar flexibilidade ao nosso osso. A flexibilidade e a dureza vão constituir os nossos ossos. Mas, além disso, o osso ele é vivo. E para ele ser vivo, ele precisa da ação dessas três células aqui, que são as células especializadas, onde forma a nossa parte orgânica do osso. Graças à ação dessas três células, a gente consegue que o osso seja constantemente modificado, reformado, remodelado e reparado. O osteoblasto é a primeira célula, né, que eu vou comentar, é a célula jovem. Qual é a função do osteoblasto? Levar nutriente ao osso e reconstruir a matriz óssea. Ele vai amadurecer para o osteócito, que é a célula madura, que vai gerenciar a matriz óssea e informar o sistema nervoso do que o osso está precisando. Junto com o osteoclasto, que é um tipo diferente de célula, o osteoclasto, ele vai fazer o quê? Ele vai retirar o tecido ósseo envelhecido, ele vai remover aquela camada que não é mais necessária. A célula, ela cresce, ela nasce e ela morre. E tudo aquilo que morre, o osteoclasto vai lá e limpa. Com isso, a gente pode dar início falando sobre a osteopenia. A osteopenia, como eu tinha citado um pouquinho antes, ela não é uma doença, mas sim uma condição clínica de perda gradual da densidade mineral óssea. E essa perda gradual da densidade mineral óssea vai fazer com que o nosso osso fique mais poroso, mais quebradiço, mais sujeito a fraturas, né? Futuramente, uma osteopenia ela pode virar uma osteoporose, onde a gente vai entender um pouquinho mais para frente que a osteoporose é uma perda muito grande da massa óssea. É onde acontece o maior processo de reabsorção do que o de modelação. A reabsorção nada mais é do que a maior ação dos nossos osteoclastos sobre os osteoblastos. Então, ou seja, o nosso tecido ósseo envelhecido está sendo retirado constantemente, só que os osteoblastos não estão dando conta de criar um novo tecido ósseo, então o nosso osso ele vai ficando mais fraco. Na osteopenia, a gente consegue ver diversas causas. A principal é o envelhecimento. Por quê? Quando nós chegamos aos 40 anos, começamos a passar por processos fisiológicos onde a gente começa a envelhecer aparentemente. O nosso osso, ele também passa pelo envelhecimento. Então, a gente sabe que quando a gente envelhece, os nossos osteoclastos estão agindo muito mais do que os osteoblastos. E isso pode dar a condição de osteopenia. Também temos os fatores genéticos, onde uma pessoa ela pode nascer com a predisposição genética para a osteopenia. Já vi dentro do DNA dela que ela tem aquela condição, podendo ter ou não a osteopenia de acordo com o fenótipo dela, que são o quê? Os caracteres que ela vai assumir depois do nascimento. Então, a minha alimentação, a prática de exercício físico, tudo isso para que evite que o indivíduo que tem uma genética, ele já tenha predisposição, tenha realmente osteopenia. Então, nosso hábito de vida, né, nossos hábitos alimentares, da prática de exercício físico e tudo mais, podem levar a uma osteopenia ou não, depende do indivíduo e da genética dele. Desnutrição também é muito conectado com a osteopenia, porque os osteoblastos, eles precisam levar nutrientes ao nosso osso. Se nós não nos alimentamos bem, o osteoblasto ele não vai ter quais nutrientes levar ao osso, e isso vai causar com que ele fique mais fraco. A exposição insuficiente ao sol, visto que o osso ele sintetiza a vitamina D, e essa vitamina D ela é essencial
por nossos ossos, porque são elas que fazem a absorção do cálcio, que é, como eu falei lá antes, no tecido inorgânico, né, na parte do tecido ósseo, é uma parte funcional do osso, é para dar a dureza do osso, precisa de cálcio. Então, a vitamina D é que vai absorver esse cálcio. Então, uma falta de exposição ao sol, onde você não está absorvendo vitamina D ou você não está suplementando vitamina D, pode ser também uma das causas para a osteopenia. O sedentarismo, ou seja, a inatividade, também é muito apontado como uma das causas. A inatividade ela é comprovada ser uma das maiores causas para a perda gradual da densidade mineral óssea, o que pode levar a uma osteopenia também. E a manifestação de doenças em outros órgãos, como na tireoide, paratireoide, nos fígados, nos rins. A osteopenia ela pode ser a manifestação de doença nessa parte do corpo. Então, além dessas causas, temos várias outras, mas eu prefiro destacar só essas que eu acho que são as mais importantes. A osteopenia, ela tem tratamento? Então, você tem como minimizar os sintomas com uma suplementação de vitamina D e cálcio. Como eu falei, a vitamina D e o cálcio são muito importantes para os nossos ossos. A reposição hormonal, a gente vai entender que as mulheres sofrem muito mais de osteopenia e osteoporose por conta da menopausa. E a reposição hormonal pode ser uma grande ajuda na densidade mineral óssea. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e parar de fumar. Grandes índices de osteopenia e osteoporose também estão conectados a pessoas que bebem muito e fumam muito. Então, evitar esses dois mau hábitos seria uma forma de tratamento também para a osteopenia. E a prática de exercício físico, né, de atividades físicas, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, mais a fundo. A osteoporose, diferente da osteopenia, ela é uma doença onde nossos ossos eles são fracos, porosos e quebradiços. A osteoporose, ela pode acometer até todos os ossos do nosso corpo. E ela é uma evolução da osteopenia, onde a perda da densidade mineral óssea foi muito grande. Onde a função osteoclástica é maior do que a osteoblástica, a mesma coisa. Os osteoclastos vão estar retirando a camada antiga e o osteoblasto não vai conseguir acompanhar esse processo. Então, a gente vai ter mais reabsorção do que modelação. Muitas pessoas podem nem apresentar sintomas antes mesmo de ter uma fratura óssea. Então, a osteoporose ela pode ser uma doença silenciosa que só vai ser apresentada quando tiver, de fato, uma fratura óssea. Aqui nessa imagem, a gente consegue ver direitinho como é o nosso tecido ósseo normal. A gente vê aqui no tecido esponjoso que ele não tem tantos buracos quanto quando a gente está na osteoporose, né? Nas trabéculas do osso. Como eu estava falando, causas, a menopausa é uma delas, porque as mulheres elas sofrem muito mais com a osteoporose e a osteopenia do que os homens. A mulher ela pode ter osteoporose entre os 40, 60 anos ou mais, e o homem só ter lá para os seus 60, 70 anos. Por quê? Os homens, além de ter ossos maiores e mais fortes do que as mulheres, eles fazem atividades mais frequentes, eles têm uma queda de hormônio muito mais lenta, o testosterona demora mais para começar a cair no corpo deles do que as mulheres com estrógeno, né, com hormônio feminino. Então, a menopausa, ela tem tudo a ver com a osteoporose e a osteopenia. Por isso que a reposição hormonal é tão importante. Mas, óbvio, como eu comentei, os homens têm ossos maiores, também há exceções, tanto nas mulheres quanto nos homens, é possível ter osteoporose e osteopenia antes mesmo dos 40 anos. Não é impossível. Para tudo existe uma exceção. A hereditariedade, como eu falei, é predisposição genética, onde nós conseguimos, por meio dos nossos genes, ter uma predisposição para osteoporose, assim como eu falei na osteopenia. A insuficiência de vitamina D e dieta pobre em cálcio. A insuficiência da vitamina D, a falta de exposição ao sol, não vai fazer com que a gente absorva o cálcio. E se a pessoa não ingere tanto cálcio, ela pode sim vir a ter problemas com osteoporose. O excesso de fumo e álcool, grandes índices de osteoporose, tem a ver com esses dois quesitos. A inatividade, que também tem tudo a ver com a perda gradual da densidade mineral óssea. E medicamentos como os corticoides, em períodos de longa duração, né, tratamentos de longa duração, podem sim levar a uma osteoporose também. Bom, a osteoporose é uma doença que ela não tem cura. Porém, com alguns tratamentos, a gente pode amenizar os sintomas, evitar com que aconteça tantas fraturas ósseas, evitar ao máximo o pior quadro dessa doença. E entre elas estão o exercício físico, os medicamentos e uma dieta saudável. Bom,
A prática de exercício físico contra a osteopenia e a osteoporose. Ela aumenta a densidade mineral óssea, deixa o osso mais forte e menos quebradiço. É interessante que o exercício ele seja de grande impacto, óbvio, bem monitorado, num ambiente seguro, com uma pessoa aplicada que entenda essas condições de cada pessoa para poder aplicar o exercício melhor, o mais benéfico possível para cada pessoa que tenha problema de osteopenia ou osteoporose. E que gere tensão mecânica nos ossos, esses exercícios. Por quê? Essa tensão mecânica ela vai fazer pequenas fissuras no nosso osso que vão estimular com que a gente tenha uma ação maior de osteoblastos reconstruindo o nosso osso, deixando assim ele mais forte e menos suscetível a fraturas. Serve para prevenção e tratamento e aumenta a qualidade de vida. Alguns esportes, como a natação, a hidroginástica e o ciclismo, não foram apresentados como esportes onde aumentam muito a nossa densidade mineral óssea, não são os mais eficazes para a osteoporose e osteopenia. Porém, são ambientes seguros onde pode evitar com que haja quedas e, além disso, a contração muscular que acontece durante as atividades físicas podem sim fazer com que haja atrito entre os ossos, estimulando com que eles fiquem mais fortes. Porém, os mais indicados são exercícios onde gerem a tensão mecânica dos ossos, por exemplo, como uma musculação adaptada, mas com certeza sempre com um especialista, um profissional de educação física, um fisioterapeuta, um médico, sempre prescrevendo o que deve ser feito. Bom, pessoal, é isso por hoje. Essa foi a minha aula de tecido ósseo, né, de sistema esquelético e as doenças que acometem ele. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer aos meus orientadores, professor doutor Alexandre Galvão da Silva e a professora doutora Débora Rocco, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais sobre. É muito interessante pesquisar sobre essas doenças. E também é muito interessante ver como o exercício físico ele pode ajudar, porque ele não muda só o corpo, mas ele muda a nossa mente, a nossa atitude e o nosso humor. A gente é comprovado, né, que o exercício físico é um dos maiores remédios caseiros, um método não farmacológico de tratamento de diversas doenças, dos ossos, das articulações, do coração, enfim. E manter-se ativo, sempre fazendo atividade física, é muito interessante, porque antigamente os idosos, principalmente, que sofrem mais, como eu comentei, sobre o envelhecimento, antigamente os idosos, eles achavam que tinham que ficar mais quietos, só curtindo os netos, né? E não fazendo atividade física, porque achavam que o corpo deles não era mais para isso. Mas é importante, sim, os idosos serem mais ativos, principalmente por conta da mente dele, da estrutura do corpo. Eles podem atrasar um pouco esse envelhecimento fisiológico que acontece por meio do exercício físico. Então, essa é a mensagem que eu quero passar. Exercício físico é muito importante para a saúde de todos, pessoal. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigada à Unisanta, ao LAFES, e cuidem-se.